crise é um conceito que a gente usa em vários segmentos. Então, a gente vai falar de crise quando falamos de medicina, um paciente em crise, falamos de crise econômica, falamos de crise de gestão, e claro que minha formação não podia me deixar longe do campo da psicologia para a gente começar essa conversa, dar essa aquecida no que é uma crise, né? Então, ela é explicada na psicologia como uma forma de mudança, né? Toda mudança de nível biopsicossocial. Então, e hoje a gente tem mais a caixinha do espiritual também, muito forte, né? Quando as crises e as pandemias e as catástrofes acontecem sem muito precedente, o lado espiritual do ser humano também aparece muito forte. Então, acho que nesse momento a gente vê isso muito presente. E que exige da pessoa ou do grupo, e aí a gente tem aquele viés da organização, né? Um grupo de pessoas, exige um esforço muito maior para poder manter o equilíbrio e a estabilidade emocional. Trazendo um pouco para o lado organizacional, a gente vê outros montes de conceitos de crise, mas a que eu acho que mais se encaixou no que a gente está trazendo agora é que crise é uma catástrofe. Né? É uma catástrofe sem precedentes. Geralmente a gente fala de uma catástrofe quando a gente associa a causas naturais, geralmente pegas de surpresa, sem prévia preparação para lidar com as catástrofes. Então, nesse contexto todo que a gente vive hoje, eu entendo que há uma catástrofe por trás desse momento de pandemia. Trazendo um pouco de input de organização, né? As crises e as pessoas, e daí vou começar a trazer mais esse olhar para dentro da empresa. Mas quando a gente fala crises e pessoas, a gente traz muitas coisas juntas. Então, pessoas são sentimentos, são mudanças, são incertezas, são inseguranças, são formas diferentes de encarar um mesmo problema, e que acabam gerando um grande caos, né? Um caos de emoções, um caos de ações, um caos de posicionamentos, e o caos necessariamente pede uma mudança. E é uma mudança aí que vai não só numa mudança de comportamento, mas uma mudança de padrão, uma mudança de ponto de vista. Eu converso muito com alguns colegas sobre o momento que a gente está vivendo e eu tenho plena certeza que passado tudo isso, o novo normal que se fala tanto, necessariamente vai nos mostrar o tamanho da mudança que a gente teve em muitos padrões. Então, crise pede mudança, necessariamente. E quando a gente fala em mudança, quando a gente fala em crise e quando a gente fala principalmente em pessoas e olhar as pessoas durante as crises, a gente precisa lembrar um pouco da curva da mudança. Eu gosto muito de falar da curva da mudança, ela é aplicada em diferentes e praticamente todos os momentos da vida, e olhando um pouco a curva da mudança com cada um dos pontos, para o momento que a gente está vivendo, eu acho que estamos agora no pedacinho ali de subida da curva, né? Então, primeiro veio o choque, né, de o que é isso, e eu me lembro bem que quando eu comecei a escutar Covid, eu escutava lá atrás e me parecia muito distante, quando chegou muito perto da gente, aqui no Brasil, foi um choque, foi, nossa, o que é isso? Depois vem um movimento natural da gente dizer, não é tudo isso, né? Não é tão grande assim. Aí, aquele momento de frustração, de raiva, de dizer, puxa, é grande mesmo, o que eu faço agora? E esse momento dessa curva, eu vejo, pelo que eu vivo hoje na minha realidade, no meu dia a dia de organização, veio muito próximo aquele momento que as pessoas começaram a reclamar de que não aguentam mais ficar em casa, e a gente está falando de 40 dias atrás, nem estamos falando de agora. Então, há 40 dias atrás, as pessoas já estavam com raiva, já estavam frustradas, já não queriam mais ser tolhidas da liberdade de ir e vir, ou serem forçadas a assumir um posicionamento dentro da empresa de home office, ou de não home office, ou de restrições de acesso, que não gostariam. Então, vem todo esse momento de frustração. Acho que, trazendo bem a realidade minha agora, né? Há umas 2 semanas eu percebi que a curva já estava lá no fundo da curva, no fundo do poço, então as pessoas
com uma energia bem baixa, um humor bastante sensível, bastante ríspido. Vejo isso no Brasil como um todo, acompanho muito pouco a televisão de forma geral, eu tenho outras formas de buscar as notícias, mas eu percebi uma recorrência de posicionamentos bastante agressivos, uma energia muito baixa no sentido de ter esse movimento de mudança. E começo agora a perceber um sinal, uma sugestão de que há uma luz no fim do túnel. Veja, não estou fazendo um paralelo com o tamanho dos casos, nem o aumento dos casos. Não é essa a ideia. É a ideia do quanto nós, enquanto seres humanos, enquanto organizações, estamos nos posicionando frente ao que está acontecendo. Então, eu começo a perceber hoje um engajamento maior de sim, precisamos nos cuidar, sim, precisamos usar máscara, sim, precisamos usar o álcool. Então, hoje eu vejo esse engajamento no processo de mudança do nosso comportamento. Espero mesmo que ao final de toda essa curva a gente tenha, principalmente os comportamentos de autocuidado muito bem estabelecidos, enquanto indivíduos e pensando no coletivo, o cuidado dos outros, né, do que a gente tem perto. Bom, dito isso, para contextualizar um pouco com o que a gente tem de pandemia hoje, né, eu vejo a pandemia hoje completamente sem precedentes históricos. Então, por mais que a gente tenha referências de outras crises e vivemos crises o tempo todo, me lembro há um ano, um pouco mais de um ano atrás, a gente teve a crise dos caminhoneiros, que também mexeu com o Brasil todo, mexeu com a nossa economia, mexeu com todo o país, não foi só regional, mas ainda assim tínhamos a liberdade de ir e vir, ainda que de bicicleta, porque não tinha gasolina, mas tínhamos a liberdade de ir e vir. Então, hoje eu percebo nós num momento de crise completamente sem precedente histórico, que atinge sim o ser humano como um todo, né, no seu bio, no seu psico, no seu social e no espiritual, colocando à prova as crenças em algo maior. Isso eu vejo muito forte nas redes sociais, o quanto que esse processo de autoconhecimento, esse processo de crença está mais forte no ser humano agora. Não temos referências didáticas hoje, né, de metodologia. Então, quando você abre todos os books, todos os e-books e todos os manuais de gestão de crise, de change management e por aí vai, a gente não tem uma referência que caiba 100% ao que a gente está vivendo hoje. Então, isso a gente começa a perceber dentro, e estou falando muito da minha realidade, dentro dos movimentos das organizações, essa tentativa de fazer o certo, né? Então, trazendo referências, fazendo adaptações, nessa busca de acertar e fazer o melhor, com soluções sempre customizadas. Então, não existe mais aquela solução de prateleira, né? Hoje a gente pega a solução, olha para ela e adapta, puxa uma outra caixa, e assim a gente vai montando soluções customizadas para cada caso, sempre tendo o ser humano como foco e a saúde, né? Eu falo muito no meu dia a dia da segurança sanitária. Então, tendo sempre a segurança sanitária, a saúde do indivíduo, a saúde do indivíduo e a segurança do coletivo como ponto inicial, primordial, para a gente poder tomar alguma posição. E aí vem muita pergunta, né, de organização. E o papel do RH nisso tudo? Né? E quando a gente olha para dentro da empresa, qual é o papel do RH hoje? Qual é o papel do RH nesse momento? Eu acredito que há muito tempo o papel da área de recursos humanos, o papel da área de gestão de pessoas, com esse peso de gerir pessoas e cuidar das pessoas, há muito tempo não estava tão em evidência. Eu acredito que esse é o momento realmente de nos provarmos como agentes de mudança, como agentes de orientação e de sustentação para uma mudança significativa e de forma sólida. Eu faço sempre a referência da aeromoça, né, da comissária de voo, com o maior carinho. Eu fiz a formação de comissária de voo lá atrás, muito antes da faculdade, então tenho um carinho gigantesco pela área, mas faço muito a referência de que o RH funciona um pouco como uma comissária de voo dentro de uma aeronave. Então,
auxilia, sugere, garante o bem-estar, mas principalmente no momento de uma turbulência, a gente olha primeiro para a comissária, né? A gente está ali sentadinho no nosso lugar e olhamos primeiro para a comissária. Se a comissária continua ali, terminando de servir, muito tranquilamente, muito calmamente, a gente continua tranquilo. Né? Sabemos que temos uma crise lá fora, uma turbulência, alguma coisa acontecendo, mas tudo bem. O nosso foco, a nossa bússola, né, o nosso farol de orientação está ali, a nossa comissária está ali. Agora, quero ver uma turbulência e a gente vê a comissária saindo correndo com o carrinho, sentando correndo, pronto, é desespero geral. Então, eu entendo que o RH hoje ele funciona um pouco como a comissária dentro do voo, de um voo turbulento. Né? O nosso papel de garantir essa homeostase, garantir esse equilíbrio, ele é fundamental. Então, tem sido muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu percebo que tem sido extremamente inspirador estar nesse momento, estar contribuindo com o desenvolvimento e com o cuidado das pessoas dentro das organizações. Bom, Maurício, eu comecei fazendo esse overview para a gente contextualizar qual é a ideia e estou aberta aí para a gente conversar um pouco sobre todo esse processo de pandemia. Eu sei que você tem algumas perguntas aí que já vieram, que a gente já tinha conversado antes, então estou aberta, estou à disposição de vocês. Legal, que desafio, hein, Ana? O bom exemplo, né? A gente sempre tenta olhar para quem conhece mais do assunto no momento desse. Acho que está todo mundo de fato desorientado. Não sei se esse momento aí da sua curva que você apresentou, da depressão, ele não se mantém por mais tempo, né? Porque aparentemente a gente andando pela rua, a gente percebe que está todo mundo desanimado, todo mundo parou de se comportar como se comportava antes, né? Então, realmente é um momento único, né? Sem precedentes, a gente não sabe aonde a gente vai chegar. Mas aí, já pensando nessa curva de subida, tudo bem, estamos no meio de um caos, e como que a gente segue daqui em diante, né? Já tem uma frente falando que se você vai ter que mudar, tudo mudou, então que você mude para aquilo que você sempre desejou. Então, a mudança já é inevitável. Aquela pessoa que trabalhou às vezes 10 anos de uma coisa que não gosta, e de repente se vê desempregada, então será que não é a hora dessa pessoa parar de procurar aquilo que sempre fez e começar a fazer aquilo que realmente ela sempre desejou fazer? O que você acha? Eu acredito nisso independente da crise. Eu acho que a crise só trouxe à tona muito disso que estava latente no ser humano. E daí falando um pouco das gerações de profissionais, né? A gente tem uma geração de profissionais que está saindo do mercado agora por aposentadoria e que a gente vê muito forte, eu percebo muito forte o movimento de fiz o que eu precisei fazer minha vida inteira, mas não era feliz, agora eu vou ser feliz. É um mindset de muitos profissionais hoje. Aí a gente tem uma geração que fica ali no meio, que ainda está empregada e está em cima do muro, né? Naquela gangorra de gosto do que eu faço ou preciso do que eu faço. E temos uma pessoal super jovem, super novo entrando no mercado que a premissa é preciso amar o que eu faço, senão eu não fico. Então, no meio disso tudo, a gente tem uma pandemia que traz à tona muito a questão do bem-estar. Eu acho que nunca tivemos tão evidente, de forma tão clara, o quanto que estarmos bem, estarmos felizes vai fazer diferença para encarar qualquer tipo de situação. E sim, Maurício, eu acho que sim, nesse momento a busca por fazer algo com propósito, principalmente. Seja, estou desempregado, preciso trabalhar, mas trabalhar por trabalhar está valendo? Se é para eu trabalhar num momento tão difícil, preciso de qualquer forma? Mas eu acredito que sim, essa ideia do propósito, do ser feliz, do fazer sentido tem ficado mais em evidência, sim, não só para uma população que está desempregada ou que está saindo do mercado agora, mas de forma geral a pandemia veio trazer isso muito forte, né? E a gente percebe esse comportamento muito nessa nova geração, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns estagiários que entraram em grandes empresas, né? E acabaram ficando pouquíssimo tempo. Então,
o pessoal da minha idade, 40 e poucos anos, até um pouco mais velho, acha isso uma loucura, porque aquele esforço que a gente tinha de entrar numa empresa para depois seguir uma carreira dentro dela e talvez até se aposentar sem nunca ter mudado de empresa, não faz parte mais dos planos. Parece que a pessoa entrou, aquilo já não é mais aquela conquista da vida. Ela, 3 meses, ela percebeu que não é o perfil, cai fora, né? Eu não sei se agora com a pandemia esse comportamento deve continuar, porque tem muito mais gente procurando emprego do que vagas disponíveis. O que você acha? Eu acho que potencializa, potencializa essa tendência. Mas falando um pouco de estagiário, desses anos todos que eu estou no RH, boa parte desses anos todos eu me dediquei aos programas de desenvolvimento de talentos, né? Então a gente está falando de programas de desenvolvimento de talentos de aprendizes, que é o pessoal mais novinho, e dos estagiários, que acho que são os que estão mais em ebulição. Ainda quando existiam muito fortes programas de trainee, também eu participei muito, mas o que eu vejo de muito comum nessas três populações, né, tanto o aprendiz quanto o estagiário e o trainee, cada um no seu contexto, né, de forma por óbvio, a empresa e principalmente o gestor, ele acaba sendo colocado numa posição de referência, e se aquele gestor não é bom, aquele jovem simplesmente diz não quero mais. E daí eu olho pelo outro lado, né? O quanto que nós, enquanto empresa, enquanto gestores, somos responsáveis também por engajar essa galera nova que está entrando sem aquele compromisso de que preciso trabalhar para construir uma vida. Não, tudo é muito rápido, tudo é muito volátil nesse mundo hoje, né? Se fala muito do mundo VUCA, da muvuca, enfim, mas é muito volátil, é muito rápido, a mudança acontece muito rápido. Então, nesse cenário todo, segurar esse pessoal no meio de uma pandemia em que a gente não sabe bem o que faz, né? Não sabe bem, porque não tem um modelo bem estruturado, a gente está cuidando individualizado, com solução customizada, talvez seja o maior desafio da gestão hoje. Não é nem do RH, eu acho que é principalmente da gestão. Eu estive conversando sobre o papel do RH, né? Então, o RH precisa sim sustentar esses tipos de programas, de jovens, mas nesse público em específico, o maior desafio está no gestor, que vira referência para os dois lados, né? Nossa, sempre sonhei em estar numa empresa como essa, quero ser você quando eu crescer, e ao contrário, a mesma coisa, com o mesmo potencial, com a mesma força. E eu acho, Ana, que a gente vai te convidar para fazer uma nova live no final do ano para você contar para a gente se eles continuaram com esse comportamento. Porque eu acho que vai mudar. Até complementando já com a pergunta do José Marcos de São Paulo, ele fala, será que o pessoal de RH tem noção de quantos % ficaram desempregados por conta dessa pandemia, que ficaram desempregados, não vão voltar para o mercado? Será que as portas se fecharão de vez para eles? Excelente pergunta. Eu acho que noção do tamanho do desemprego hoje, sim, nós temos. Acho que a última vez que eu levantei, a gente estava com 24 milhões de desempregados. É extremamente absurdo. Com expectativa de chegar a 40, né? Exatamente. Então, assim, é assustador em termos de mercado de trabalho. Fazendo um paralelo, em 2005, eu lembro que a gente falava em pleno emprego, a gente estava falando de 3% de desemprego no país, era uma loucura, o trabalho do RH era outro, né? Era caçar as pessoas. Hoje a gente está falando de sobra de mão de obra qualificada, que vai para o mercado por motivos diversos, que não é competência, que não tem a ver com competência, que não tem a ver com salário, que não tem a ver nada, tem a ver simplesmente com o momento que estamos vivendo insustentável. Então, sim, a gente tem ideia do tamanho do impacto. Agora, se essas pessoas vão se recolocar ou não, eu tenho conversado com alguns amigos sobre como vai ficar, né? A gente fala isso com muita frequência. E nós acreditamos que 2021 é o ano do empreendedorismo. E daí eu estava conversando ontem à noite sobre isso e fiz até um paralelo. Eu acho que a gente volta a um momento que a gente teve lá atrás do empreendedorismo chegando muito forte,
com pequenas franquias, com pequenos negócios, com negócios que começaram caseiros e foram tomando corpo. Eu vejo muito esse movimento retomando a partir de 2021. Agora até 2021, sendo 2021 o ano do pequeno empreendedor, do microempreendedor, do empreendedor familiar, daquela família pequena trabalhando junto, porque não sei te dizer de verdade o quando que a gente volta ao normal e que normal é esse, né? Se é um normal que esses 40 milhões serão reintegrados ao mercado de trabalho. Realmente é uma questão excelente. Eu acho que os entendedores entenderão a sua resposta, né? É terrível imaginar que... Eu engoli seco assustador. aqui, quando eu fiquei pensando. Você vai ter que botar as mangas, arregaçar as mangas e acabar fazendo, né? Quem não conseguir se colocar no mercado, acabar fazendo aquilo que sabe que pode dar certo, né? E tentar. Né? Pode dar certo. Aí, claro, a gente vai longe na questão de economia, de impostos, incentivo do governo, ok, esse acho que é outro processo, mas eu acredito que sim, assim, não tenho como me recolocar, o mercado não aqueceu, a curva de aquecimento de mercado vai ser mais lenta a partir do ano que vem, todo mundo está muito receoso, então realmente eu vejo que é o ano de empreender, de investir, de abrir o próprio negócio. Tá, tem uma pergunta do Edson aqui, eu vou fazendo mais para o final, porque eu acho que ela pode ser um bom fechamento para nós. E o Ricardo está perguntando o seguinte, o Ricardo de Santos, São Paulo, Ricardo Almeida, ele está perguntando como que o RH pode ajudar as empresas na questão do medo, né? Os colaboradores precisam retomar as atividades e, ao mesmo tempo, o vírus está circulando. Como equilibrar isso? De novo, vou falar de um tema que eu falo diariamente, que é a segurança sanitária. Então, a garantia de distanciamento, de disponibilização de álcool, de rodízios em entrada e saída, de diminuição de fluxo, de controle de fluxo, de controle... Parece muito controle, mas é muito cuidado. Então, eu hoje tenho, dentro da empresa que eu estou, a gente tem, para entrar, um tapete com desinfetante, então tem o tapete com desinfetante, todas as entradas têm as torneiras com sabonete desinfetante, temos álcool em gel em todos os pontos de trabalho, uma capacidade de lotação de cada um dos sites que não passa de 60% já com a segurança sanitária, já garantindo o distanciamento. Então, o RH hoje tem entrado em áreas que, se a gente fosse olhar como área, como principal essência do RH, talvez a gente não entrasse, que é conversar com facilities na hora que a gente fala em distanciamento, em disponibilização de áreas, conversar com a área de tecnologia quando a gente fala em disponibilizar ferramentas de acessos virtuais. Então, a gente tem entrado hoje em muitas frentes para sustentar, para suportar e para dirimir esse medo mesmo, para trazer essa sensação de segurança para que o nosso colaborador esteja trabalhando seguro. A gente não tem como controlar 100%, mas o que nós podemos controlar para evitar a proliferação, evitar a contaminação e garantir a segurança, isso tem sido feito. Né? Distribuição de máscara, distribuição de tudo. Agora, Ana, não mudou meu trabalho, não fui demitido, não troquei de chefe, não troquei de empresa. Existe a possibilidade das empresas optarem pelo home office permanente devido ao corte de custos, tá? Não simplesmente pela pandemia. Como fazer para lidar com o desenvolvimento dos empresários? A pergunta do Percy de Curitiba. Tá. O home office permanente, esses dias eu fiz uma publicação numa das minhas redes sociais que o home office é o tema mais debatido nos últimos tempos. Acho que nunca se falou tanto em home office que a nova lei trabalhista fala em teletrabalho. Né? Então nunca se falou tanto em teletrabalho, nunca se discutiu tanto. Vai muito da cultura da empresa. Acho que a principal resposta para isso é qual é a cultura da sua empresa, como a sua empresa enxerga isso. Que é uma tendência, o home office não é de hoje. Não foi a pandemia que trouxe a tendência. Já vinha como uma tendência, principalmente quando a gente olha startups, empresas que estão ligadas ao terceiro setor, muitas vezes, empresas que estão mais ligadas no bem-estar do colaborador. Então, já era cultural para algumas empresas. Para outras empresas mais conservadoras, esse conceito entrou meio que à força.
Como que ele vai ficar? Acho que também ele passa, esse conceito dentro dessas empresas, principalmente as mais conservadoras, também passam por essa curva de mudança aí. Não consigo prever que é uma tendência que pode ficar e pode perpetuar, sim, acredito que sim. Mas o quanto que todas as empresas vão aceitar, o quanto que é muito dizer todas as empresas, tudo vai mudar. Até porque quando a gente está home office, falta, né, o contato também. Falta aquela coisa gostosa do contato em equipe, do dividir, do happy hour no final do dia. Então, talvez algumas empresas não adotem home office 100%, mas parcialmente, garantindo o encontro entre as equipes. Não sei, esse é um ponto grande de interrogação também. E numa cidade grande, né? Acho que Curitiba já é uma cidade que tem tráfego de manhã, né? São Paulo, então, não tem mais horário que não tem. Então, eu imagino como é que esses gestores vão ficar. O cara que tem o poder de decisão sobre o home office, no primeiro trânsito violento de 2 horas que ele pegar para andar 10 quilômetros ou menos, você não vai pensar assim: olha, realmente não dá. Né? Então, a gente já tem casos, por exemplo, de um banco que está construindo uma sede no interior de São Paulo para sair, né, daqui. Ele vai construir uma unidade aí totalmente fora do circuito, fora do eixo, né, Rio-São Paulo. Algo impensável, né, justamente porque os funcionários vão ser descentralizados, cada um vai ficar com o seu sistema, com o seu equipamento. E como é que fica essa responsabilidade? Imagina que o funcionário ele tenha uma... Acho que isso é legal ouvir de você. Ele tem todo o equipamento da empresa e ele é a empresa. Né? A casa dele se torna um escritório da empresa. Né? Uma agência, né? No caso de um banco. A casa dele é uma agência bancária. Como é que fica a responsabilidade dessas pessoas trabalhando em casa? Ai, ai, ai. A equipe jurídica trabalhista vai ficar de cabelo em pé agora. Então, peço licença. É a Ana Beatriz que está falando. É a Ana Beatriz que está falando, pelo amor de Deus. Mas eu peço licença para os meus colegas da área jurídica trabalhista. E, Maurício, eu vou trazer um pouco do que eu observo. Tá? Tá. Equipamentos como ferramenta de trabalho, e eu venho em alguns grupos de discussão falando exatamente sobre isso. Então, equipamentos da empresa como ferramentas de trabalho, eles devem ser usados em horário de trabalho. O cuidado dele, o cuidado do equipamento, assim como qualquer outro equipamento se você tivesse na empresa, é de responsabilidade do funcionário. Se foi mau uso, precisa se verificar a jurisprudência junto com o jurídico para fazer desconto ou não fazer desconto. Mas, agora, saindo um pouco dessa esfera jurídica, eu acho que tem outro ponto que é importante, que, de novo, a gente remete à cultura da empresa. Tem empresas que vão entender essa disponibilização de equipamento como algo extremamente natural. Extremamente cultural. Se eu preciso que você trabalhe e você não tem o equipamento, então eu vou te fornecer o equipamento, porque eu tenho uma relação de confiança, né? Parte da premissa dessa relação de trabalho em um ambiente seguro, a ponto de eu dizer, eu confio que você vai cuidar, assim como você confia que eu vou te dar o melhor equipamento para você trabalhar. Eu acho que, então, de novo a gente remete à cultura, de novo a gente remete ao quanto que o RH tem essa possibilidade de facilitar. Lembrando sempre, nós não decidimos nada, né? Nós, enquanto RH, nós facilitamos, nós apoiamos, nós disseminamos a cultura, mas sempre tem, acho que, a ver com a cultura da empresa. Então, tem empresas que são extremamente amigáveis, né? Outras empresas são extremamente desconfiadas. Voltamos à cultura. Desconfiadas a ponto de dizer, eu só confio que você está trabalhando se eu te viro logado das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, depende, de novo, né? O famoso depende do RH, que eu escuto sempre, assim, o que vai fazer? Não, depende. O famoso depende muito da cultura, depende do contexto. Eu não consigo hoje, por exemplo, colocar vou usar o exemplo da indústria onde eu trabalho, não consigo colocar uma máquina de torno dentro da casa do operador. Inviável, impensável. Então, vai acabar a unidade de fábrica? Não vai, inviável. Mas a gente consegue disponibilizar excelentes equipamentos, por exemplo, para uma equipe que trabalhe com digital, com a área de digital dentro da empresa. É possível? É possível.
Então, depende muito da cultura. De novo, o famoso depende do RH. Essa sua resposta aí faz a gente pensar, né? Realmente, quantas pessoas veem lá missão, visão, valores das empresas e será que aquilo realmente, na hora da interpretação, na hora da prática, né? De colocar isso na prática, será que vai a confiança em primeiro lugar, né? Então, se a empresa não é transparente ao ponto de confiar num momento desse, né? É sinal que aquilo lá são só palavras e não, de fato, uma cultura, né? Como você muito bem colocou, né? E voltando ao que você falou dos estagiários, é aí que essa turma nova pega, porque eles levam muito a sério. Então, é aí que essa turma nova coloca à prova quem é o chefe, quem é aquele que está ensinando. Então, é o famoso fale e faça a mesma coisa, né? Então, não diga que você faz uma coisa e faça que você quer para eu fazer uma coisa e você acaba fazendo outra. Então, o exemplo, nessa hora, fica mais forte ainda para aquela galera que a gente falou, que vem já com a premissa de eu quero ser feliz no meu trabalho. E aí, só que aí a gente vai ter dois caminhos, eu acho. De novo, né? Não tem um caminho que a gente conheça, né, nesse momento. Tudo é imprevisível e tudo é novidade. Será que talvez, não sei se tem algum estagiário ou estagiária assistindo a gente aí, se tiver... Podia ter, né? Podia, né? Para já poder compartilhar a opinião. Mas eu tô achando que esse estagiário vai chegar muito exigente no mercado e vai ter um velhão lá de 30, 40, que já é velho para uma empresa, que vai topar sem reclamar. Então, talvez esse grau de exigência não seja mais tão bem visto, porque era visto como, somos a geração que a gente escolhe onde quer trabalhar. Fala isso para 40 milhões de desempregados, né? Então, acho que talvez algumas cristas vão abaixar aí. O que você acha? De novo, vamos voltar no ponto de interrogação, né, Maurício? Nesse momento de incerteza, é possível? É possível. E daí, talvez nós, enquanto old school, né, vamos nos colocar assim, mais maduros, né? Mas a gente também tem uma responsabilidade de trazer para essa pessoal mais jovem, que estava muito na crista da onda, enfim, de dizer o quanto que é importante também ter essa consistência no que eles buscam, né? Esse fazer para ganhar, esse ter que fazer por merecer. Então, talvez a gente também comece a assumir um papel diferente, né? Não tão vilão e não tão ruim, mas sim, de novo, lá como mentor, como orientador, como consultor, de novos jovens que estão disputando a mesma vaga com a gente. Acho que sim. Então são dois caminhos, né? Ou o mercado muda ou mudam os funcionários, né? As pessoas disponíveis no mercado. Tem um outro risco aí que eu acabei de lembrar. Bom, vindo de mercado financeiro, eu estou acostumado a ver gente que tem vários níveis salariais. A gente até compara o estado de São Paulo com o estado do Paraná, né? Você está em Curitiba. Aqui em São Paulo, a gente vê cargos que pagam 5, 10 vezes mais do que a mesma posição em Curitiba. Uma coisa que eu tenho observado é o seguinte: primeira coisa, nesse momento todo mundo teve redução salarial. Quem não teve redução salarial teve redução ou foi demitido, né? Teve redução de jornada e redução salarial. Mas assim, praticamente todos aconteceu isso. Será que o mercado não vai se organizar para manter esses salários já nesse novo padrão? Será que esses salários já não vão deixar de ser reajustados para o que era antes? Maurício, você está me colocando em saia justa agora com a equipe de remuneração. Lá, se tiver os meus colegas amanhã você não volta para a empresa. Eu, uma desempregada. Eu acho que eu vou fazer um paralelo um pouco com a época que eu trabalhava muito em consultoria. Tá. Infelizmente ou felizmente, daí vai depender muito do ponto de vista, né? Mas quando a gente tem uma demanda muito alta de profissionais bem qualificados no mercado e eles estão todos muito próximos da qualificação, sim, a tendência é que baixe o salário. De forma muito natural, a tendência é que baixe. Lei da oferta e da procura, né? Tenho muito profissional mais do mesmo, muito qualificado, então eu enquanto empresa posso, além de escolher, dizer o quanto eu vou pagar. É cruel,
É cruel ver desta forma, é cruel. Por outro lado, eu percebo que as empresas que têm mais solidez, e que são, não é nem solidez, acho que é mais, tem mais essa cultura, de novo a cultura, né? O respeito pelo profissional, o respeito pela qualidade do que é entregue, a tendência é que talvez não subam os salários, mas que se mantenham nos patamares que nós vimos de 2019 e 2020. Então, teremos, de qualquer forma, alguma retração, alguma consequência de não termos grandes aumentos, grandes aportes financeiros, até por conta da economia, mas eu acredito que as empresas mais sólidas mesmo, nesse sentido, com políticas mais robustas, com clareza nas regras de remuneração, de compensation, enfim, acabam tendo um pouco mais muito mais do segurar do que tirar. Mas existe um movimento muito grande que eu já vi acontecer, 2013, 14, 15 foram anos que eu vi acontecer com muita frequência, excelentes profissionais que acabavam também se submetendo a ganhar menos e isso naturalmente baixou o patamar de salário. Agora tem outro ponto que você colocou aí, Maurício, que é a diferença de estados, né? E isso está... Há muito tempo atrás a gente falava estados que têm vida, né? A vida é mais cara, o dia a dia é mais caro, o salário é mais caro. Hoje, eu percebo uma mudança também com essa pandemia toda, com todo esse movimento de estarmos mais em casa. As coisas estão mais caras para todo mundo. O consumo em casa aumentou para todo mundo. Então, eu não sei, eu percebo que a tendência é que também isso se equilibre. Essa grande diferença que a gente tinha, vou para São Paulo para ganhar muito mais. Eu percebo que isso começa a ficar um pouco mais discreto, que vai ser um pouco mais equilibrado. Vale uma pesquisa, viu, Maurício? Acho que vale aí a gente começar a fazer uma pesquisa aí de como que vai ficar essa curva. É bem legal. E você sabe uma coisa? Olha o custo que a gente tem fazendo home office, né? Absurdo. Eu preciso, falando agora de mim, né? Eu preciso morar em São Paulo para fazer home office, pagar tudo mais caro, serviço mais caro, delivery mais caro, comida mais cara, tudo mais caro. Será que se a tendência da pessoa for fazer 3 dias ou que seja 2 dias de home office, não vale a pena ela se afastar de São Paulo e assumir esse custo que vai acabar equilibrando? Ela vai ganhar menos, exato, mas ela vai também ter um custo inferior. Eu acho que já existe uma turma aí, inclusive que o pessoal que fez algumas palestras anteriores aqui já estão há 3 meses fora de São Paulo trabalhando no remoto. Essas Sim. pessoas estão no interior de São Paulo, estão no litoral, né? Diz que as casas de praia, o pessoal que tinha casas de praia já estão lotadas. Então, o pessoal simplesmente abandonou a capital. As casas na represa ali, né? As represas aí no interior de São Paulo também. Também. Então, assim, eu acho que o salário vai diminuir e as pessoas vão sair de São Paulo. Vai ter uma demanda muito maior de locais nessas regiões, né? Para trabalho, para estruturas remotas, né? E tem uma pergunta aqui muito, muito pesada aqui também para você. Olha só, pesada não vai te comprometer com a empresa, mas eu acho que a resposta é muito sensível. Como é que o RH vê estudantes, né, que ficaram anos fazendo cursos difíceis e após formados em áreas que não tem nada a ver com o que estudaram, né? Após formados, eles vão trabalhar em áreas que não tem nada a ver. Por exemplo, pessoal de engenharia, pessoal de direito, acaba não tendo trabalho na área. Então, como é que você vê esse equilíbrio aí para essas pessoas que estão chegando no mercado justamente agora? Tá. Além de tudo, né? Eu brinco que meu dia tinha que ter 30 horas. Eu sou mentora de alunos na PUC e eu vejo isso com muita frequência. Então, Ana, eu estou trabalhando em uma área que é completamente diferente da minha. Inclusive, fiz uma live há um mês e pouco atrás exatamente sobre isso. O ponto do gatilho foi esse. E eu acabei falando em autoconhecimento. E é bem sensível realmente essa resposta, porque é o seguinte, a minha pergunta para eles, como mentora de alunos lá da PUC, era: quem é você? Você sabe o que você quer? Você sabe o que é bom para você? Você sabe no que você é bom para realmente você ir buscar uma posição no mercado que te satisfaça enquanto profissional?
né? E daí, de novo, enquanto pessoa, porque eles têm isso muito forte de que eu tenho que ser feliz no que eu trabalho, no meu trabalho. Então, essa resposta é sensível, Maurício, mas muito mais porque eu devolvo a pergunta para quem faz. O que você buscava quando você se propôs a trabalhar numa área diferente da sua formação? E aí eu entendo todas as questões que a gente ligadas à questão financeira, à questão de preciso de sobrevivência, tudo bem, mas foi uma escolha. Ainda assim foi uma escolha. E essa escolha, ela tem duas formas de você encarar. Ou você faz o melhor com o que você tem, com o que você se formou, e ali você mantém esse padrão, seja de sobrevivência, seja de financeiro, seja que era o que tinha para hoje, tudo bem. Ou você faz a mudança. Voltamos àquele link de pessoas que estão saindo do mercado agora que nunca foram felizes, também fizeram uma escolha lá atrás. Então, é sensível por isso. Ou cai naquela turma dos empreendedores de 2021 que você falou, né? Também. Apesar que eu acho que essa turma dos empreendedores, Maurício, são muito mais motivadas por pessoas que acreditam nesse potencial, porque não é fácil empreender. Eu acho que muita gente fala assim, é facinho, vou lá, abro uma portinha e tá tudo bem. Não é assim. Começa que não abre mais portinha, agora faz tudo online. Não abre mais nada, exatamente. Segundo, que você tem toda uma rede que você precisa se preocupar quando você empreende, que talvez você não pense quando você diz é facinho. Então tem que ter esse espírito empreendedor também. Então não sei se as pessoas frustradas vão tanto assim para empreender, porque também é difícil, né? Também requer paixão e escolha. Pois é. Por incrível que pareça, já deu tempo. Então, ó como que voa, né? Quando a gente fala sobre um assunto louco como esse que a gente está vivendo, né? Um momento único. E agora, então, eu vou trazer a pergunta do Edson Carpentieri, lá de Santos. E acho que ele é uma pergunta que pode ser um bom fechamento até para a gente seguir em frente agora nesse momento. Como preservar a saúde mental numa situação como essa? Eu acho que, primeiro de tudo, respira. Acho que é isso. Assim, eu tenho percebido muitas pessoas entrando em loopings emocionais e eu tenho visto isso na clínica, né, com os meus pacientes, entrando em loopings emocionais pelo simples fato de não respirar. E não é o ato de respirar somente, né? É o ato de parar, entende o cenário, faz leitura do ambiente, entende as variáveis e então toma uma posição, seja ela qual for. E o treino disso acaba fazendo com que seja muito rápido, mas é treino. É o trazer a consciência, né? Entender o que está acontecendo. Mas eu não sei, eu estou completamente perdido. Tudo bem, respira. Então, só respira. Parece um mantra meio holístico, espiritualizado, mas é muito no sentido de olha o todo. Entenda o que está acontecendo, porque senão realmente entramos num looping emocional e ficamos ali. A gente fala do gatilho, né? Então ficamos engatilhados, sequestrados emocionalmente, sem entender o que está acontecendo e aquilo fica girando e realmente a gente não consegue sair daquilo ali. Então precisa, puxa, olha de cima, puxa, entenda essa emoção. Eu falo muito quando eu estou falando com eu chamo dos meninos, dos estudantes da PUC, mas eu falo muito assim, pare, pensa e olha de outro lado. Tem só essa forma de perceber essa situação. Como que você pode tirar o bom disso? E daí tenho críticas fortes também sobre isso, Maurício. É muito simples para quem está bem. Não, também tenho os meus gatilhos. Sou ser humana tanto quanto, vivencio tanto, também estou limitada de sair, também tenho questões importantes com a minha família, com a minha filha dentro de casa. Então, eu também estou sendo atingida por tudo isso. Mas é uma escolha a gente parar e ver de forma consciente, parar e respirar e entender, ou a gente deixar se levar pelo looping. Eu acho que volta a um processo aí de autopercepção. Muito bem. Muito bom. Então eu queria te agradecer, né? A gente está com uma audiência muito boa, o pessoal participou, acho que foi um sucesso, dá para fazer a versão 2.0 do nosso bate-papo, né? Eu estou super disponível, adoro. Só não me coloca mais nessas situações delicadas. A gente vai pedir para você escrever um artigo e aí fica escrito no papel, não tem problema de alguém te perguntar coisas sensíveis. Tá bom. Tá bom? Maurício, muito obrigada. Então, em nome do Jornal da Hora, a gente agradece a sua participação, Ana, e o pessoal que está assistindo também, muito obrigado.
e sucesso e equilíbrio Obrigada. emocional para todos, né? Para todos nós. Obrigada, Maurício. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.